Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 13 de agosto de 2024, celebramos Santa Dulce dos Pobres Virgem. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, 10 e 12 a 14. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe meu nome, uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje no Evangelho Jesus diz: quem é o maior no reino dos céus? E assim, amados irmãos, Jesus diz justamente que aquele que é maior é aquele que se faz pequeno, aquele que se faz humilde. Lembrem o que diz a Escritura, que Deus rejeita o soberbo e dá tudo aos humildes. E assim, amados irmãos, hoje o Mestre está nos convidando justamente a sermos pequenos e humildes. Lembrem que é preciso ser grande para saber perdoar e é preciso ser pequeno para saber pedir perdão. Só que tem gente que na hora de perdoar é pequeno demais e na hora de pedir perdão é grande demais. Mas por que, amados irmãos? Porque ele é pobre de espírito. E, na verdade, Deus está pedindo que nós sejamos pequenos e humildes, ou seja, pobres em espírito. Pois, amados irmãos e irmãs, somente assim seremos como crianças e, é claro, poderemos agradar a Deus. Então, amados irmãos, que saibamos a diferença, veja, do pobre de espírito e do pobre em espírito. Vamos recordar, vejam, o pobre não tem nada e precisa de tudo. O rico, amados irmãos, tem tudo e não precisa de nada. Veja, isso é uma coisa lógica. O pobre, vejam, não tem nada, por isso ele precisa de tudo. Já o rico, amados irmãos, ele pensa que tem tudo e logo ele acha que não precisa de nada. Então, amados irmãos, para a gente compreender a diferença, vejamos. O pobre em espírito, ele precisa de tudo. Ele precisa perdoar, ele precisa amar, ele precisa fazer o bem, sem olhar a quem. Ele precisa de Deus, ele precisa de tudo. Veja, esse é o pobre em espírito. Já, amados irmãos, o pobre de espírito, ele pensa que é rico e não precisa de nada. Não precisa perdoar ninguém, não precisa amar ninguém, não precisa fazer o bem sem olhar a quem. Enfim, ele não precisa nem de Deus, mas ele é o que, amados irmãos? Pobre de espírito. Assim, amados irmãos e irmãs, devemos ser, vejam, pobres em espírito, ou, como crianças, colocar a nossa inteira confiança em Deus. Lembrem? O pobre em espírito é aquele que sabe que precisa perdoar, que precisa amar, que precisa fazer o bem sem olhar a quem, Ele é uma pessoa, amados irmãos, doce e humilde, é uma pessoa humilde de coração. E é claro, o outro pensa que é rico, mas na verdade é uma pessoa orgulhosa. Ele é pobre de espírito. E assim, amados irmãos e irmãs, que saibamos diferenciar bem, vejam, aquilo que Jesus nos pede. Ou seja, ele pede que a gente coloque
toda a nossa confiança no Pai. E assim, amados irmãos e irmãs, confiando no Pai, vamos dizer o que? O que Deus quer, eu quero. Ou seja, a gente vai perceber que o que Deus quer é o melhor para nós. E lembre, eu preciso querer o que Deus quer para poder o que Deus pode e para fazer o que Deus faz. Vejam, se Deus quer que eu perdoe, então quando eu quero perdoar, eu posso o que Deus pode. Eu quero o que Deus quer e faço o que Deus faz. Então, amados irmãos, que nós tenhamos essa coragem, né, de colocar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar nele. Lembrem daquilo que eu falo nas nossas homilias. O ímpio, ele tropeça na justiça e o justo caminha na justiça. Por quê? Porque o ímpio, ele pensa que está fazendo mal aos outros e está fazendo mal a si mesmo. Enquanto que no caso aqui, meus irmãos, o pobre em espírito, né, ele caminha na justiça. Por quê? Porque ele é pobre em espírito e quer fazer em tudo a vontade de Deus. E ele sabe que ele precisa de tudo. Precisa amar, precisa perdoar, precisa fazer o bem sem olhar a quem. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.